Bom dia a todos, muita paz. Que a paz de Jesus, nosso grande mestre, possa nos envolver hoje e sempre. Nunca na história de nossas existências, diante de que nós estamos todos experimentando nesta encarnação, necessitamos tanto da paz de Jesus. Estamos experimentando sinais típicos de uma transição planetária, de uma transformação do planeta e de seus habitantes. E muitas das vezes, diante dos acontecimentos que são necessários para a nossa transformação, nos questionamos qual o sentido de tudo isso, né? Qual o sentido da vida? Por que tanto sofrimento? Por que a pandemia? Por que tanta morte? Por que tanta violência? Por que tantos fenômenos climáticos arrasando a vida de muitas pessoas? Por que o egoísmo é tão grande em que a riqueza fica acumulada em 1% da humanidade e o resto passando muita miséria, literalmente? Por que nossos parentes vão antes, parece, do tempo, né? Por que as doenças alcançam a todos nós? Então, todas essas questões fazem a gente pensar assim, mas que sentido faz viver, né? E isso que nós vamos tentar preencher esse vazio no coração, tá? Um psiquiatra, psicólogo renomado, austríaco, que nasceu em 1905, Viktor Frankl, ele traz umas experiências muito interessantes para a nossa reflexão de hoje. Ele, na época, aliás, desde jovem, ele estava muito ligado às questões da mente, das doenças mentais, mesmo ainda no curso normal, né, do seu aprendizado, ele sempre buscava isso. Mas quando ele começou a carreira dele como psiquiatra, ele chegou, inclusive, na cidade de Viena, ser o diretor de um pavilhão num hospital psiquiátrico, onde lidava com mais de 3.000 mulheres que tinham intenções suicidas. Casou-se, mas veio a Segunda Guerra Mundial e ele foi obrigado a provocar a eutanásia nessas pessoas que para os nazistas eram consideradas inúteis. E ele começou a sabotar isso. Então, na época, a esposa dele, que ele é filho de judeu e ela também, foram presos. Ela foi obrigada a cometer o aborto e ele foi conduzido para aqueles campos de concentração. E aí, ele passou por lá 3 anos. Passou por lá 3 anos, onde as pessoas que estão lá não têm muito o que esperar. Estão passando fome, comendo uma sopa rala que dão de vez em quando, muita infestação, muita doença, rato, barata, etc. Muita tortura física com radiação, tortura psicológica. Mas ele começou, apesar disso, ele sempre tinha uma esperança de, apesar do sofrimento, de rever a sua família e continuar a sua vida. E ele começou a observar também que as pessoas que estavam lá, eles, diante daquele sofrimento, onde a iminência era morrer, né? Então, muitos cometiam suicídio. Muitos cometiam suicídio. Mas ele, depois de uma conversa com 2 amigos, cada um sem saber do outro, todos os 2 queriam cometer suicídio. E ele disse para um assim: por que você quer se matar, se atirar naquelas cercas elétricas para morrer?
E ele disse assim: porque eu não vejo mais sentido na vida. Mas o que você estava fazendo antes? Um deles disse assim: eu era professor de geografia, eu estava escrevendo uma coleção e ia publicar essa coleção de geografia, agora meu sonho acabou. Então ele disse assim: mas por que você não pensa, em vez de que tudo acabou, em vez de você esperar alguma coisa da vida, será que a vida não está esperando alguma coisa de você? Então, vamos mudar esse ponto de vista. Veja que talvez tenha uma possibilidade de você sair daqui. E ele começou a pensar diferente. Um outro também, que estava sem vontade de continuar a vida, porque não ia mais vir a neta, que tinha sido transferida para os Estados Unidos. E ele também fez o mesmo conselho à parte, e disse: veja a possibilidade de você, imagine você agora com a sua neta nos Estados Unidos. Isso parece que deu na mente deles uma volta de 180 graus, e por acaso, ou não, nenhum dos três, nem ele, nem esses dois amigos, foram condenados àquelas câmaras de gás. Então, o Viktor Frankl nunca perdeu a esperança, transformava o sofrimento numa possibilidade, num aproveitamento. Ele sempre aproveitava nos seus pensamentos uma frase de um filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, que dizia assim: quem tem por que viver, suporta quase qualquer como viver. Então, quem não tem um sentido na vida, a vida não interessa, porque viver é diferente de existir. Esse microfone, ele existe, mas ele não está vivendo. Às vezes nós estamos assim como um microfone, apenas existindo, mas não estamos vivendo. Então, o Viktor Frankl, depois ele conseguiu sair de lá, escreveu um best-seller chamado Em Busca de Sentido. E a filosofia dele era justamente mostrar que o que dá sentido na vida são o que nós fazemos com aquilo, as nossas escolhas. Uma das frases que ele traz nessa obra diz assim, olha só: realidades é o que tenho no meu passado, não apenas a realidade do trabalho realizado, o do amor vivido, mas também dos sofrimentos suportados com bravura, porque não basta sofrer, é suportá-los com bravura. Alguém aqui está sem sofrer alguma coisa? Me avise que eu quero um autógrafo depois. Porque o sofrimento faz parte da nossa vida, Esses sofrimentos, diz Viktor Frankl, são as coisas das quais me orgulho, mas embora seja das coisas que possam causar inveja, Porque ninguém quer sofrer, na verdade, Acreditamos que a paz, como eu falei no início, fosse uma inércia, como se a gente ficasse deitado na rede e, se possível, alguém balance para a gente, naquela inutilidade. Mas isso não é a paz. A paz é um movimento constante de trabalho, de preferência ao outro. Muito bem. E ele dizia também uma coisa interessante sobre as decisões. Todos temos problemas. Agora, o que nós vamos fazer com eles, é o que nós precisamos definir para o nosso destino. E dizia ele, então, assim: você, eu, todos nós, não somos produtos das circunstâncias que nós passamos, boas ou não. Nós somos produtos de nossas decisões. O modo como reagimos às condições impostas, várias, é uma decisão nossa. O que temos feito diante de nossas circunstâncias? Será que nós vivemos o tempo todo reclamando, blasfemando, achando que Deus nos abandonou? Ou utilizamos isso como uma forma de nós evoluirmos? Vamos ver lá na frente que nosso objetivo é evoluir. Eu me lembro que tinha uma frase que dizia que nunca nós perdemos. Bruce Lee, ele disse que ele nunca perde, ou ele ganha ou ele aprende.
Não é verdade? Então veja como a misericórdia de Deus é importante para a gente. Mas, como eu falei anteriormente, nós questionamos o sentido da vida diante dessas situações. E parece que os bastidores estão fechados, eu não sei o que tem lá no palco. Aí eu fico com aquela dúvida, né? Quem sou eu, afinal de contas, para estar sofrendo aqui? Qual a razão de eu estar aqui, dessa existência? Por que tanto sofrimento? Que significado? Para que serve isso? Por que a pandemia, por exemplo, que é agora, né? Por que tanto homicídio, suicídio? Por que pessoas morrem precocemente? Guerras, etc. Mas a doutrina espírita procura ampliar nosso ponto de vista, abrir essa cortina para que a gente possa ter opções maiores, melhores e definitivas para a nossa existência. A doutrina espírita traz o ensinamento de Jesus, a segunda revelação, porque a primeira que Deus revelou foi através de Moisés, com os 10 mandamentos. Depois veio Jesus mostrar as questões do amor, que somos imortais, que nós precisamos reencarnar, que o maior mandamento da lei são 3, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, para eu amar a Deus, eu preciso amar a mim mesmo. Para me amar a Deus, eu preciso amar ao próximo. Então, veio Jesus e mandou um outro Consolador, como ele prometeu. Há 164 anos, se não me engano, né, Rui? Veio o Consolador prometido. Mas não veio ele sozinho, ele veio logo com um time, para trazer de volta o que Jesus ensinou. Consolador, é para consolar. Então, trazer um sentido na vida. Veja que, olha lá o que diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim: os Espíritos do Senhor, os Espíritos, não são um, que são as virtudes do céu, e como um imenso exército, então foi por todo lugar, que se movimenta ao receber as ordens dele, sob o seu comando, espalha-se por toda a terra, não foi só lá no Oriente Médio. E semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos que estão escuros nossos, e abrir os olhos aos cegos. Por isso que eu, metaforicamente, coloquei essa cortina abrindo, para a gente entender mais ou menos o que está aparentemente velado. E aí, parece que essas mensagens que veio com muita frequência, com muita ostensividade no século XIX, traz um sentido na vida, traz um sentido no modo geral e no modo particular de cada um de nós. Mas vamos falar então, se o tema hoje é sentido na vida, primeiro o que é sentido. Quando falamos em sentido, não é aquele sentido de fulano está sentido, aborrecido, não. Sentido, no nosso dicionário, quer dizer direção, trajetória, caminho na nossa vida, né? Como diz o dicionário, é uma explicação do trajeto, rumo, caminho, para chegar a algum lugar. Onde é que nós vamos chegar? Porque se eu não souber isso, eu estou existindo, não estou vivendo. Então, qual é o meu caminho? Para onde eu vou com tanto sofrimento? O que eu estou fazendo aqui? Então, quem não pega essas circunstâncias que todos nós passamos hoje, e para a gente sentir, para a gente compreender o sentido da vida, nós precisamos buscar o começo, para entender o que nós estamos aqui, para ver qual é a proposta no futuro. Então, se eu não pego as circunstâncias de hoje e relaciono com o passado, eu não tenho como entender o que me espera no futuro. Então, para que nós possamos entender o sentido na vida, nós precisamos compreender o que nós estamos vivendo, o que aconteceu antes,
para a gente fazer uma projeção para frente. Ou seja, nós temos que saber a causa de que nós estamos aqui. Esse é o passado. Por que estamos aqui e como? Para quê? É o presente. E onde é que nós vamos parar com isso? É o futuro. A doutrina espírita, ela vem justamente, esses espíritos do Senhor, trazer para nós esse consolo, essa luz para nós sairmos da escuridão. Veja que o primeiro livro, em 1857, começa justamente com a causa, o Livro dos Espíritos. A primeira questão do Livro dos Espíritos é a causa. Então, a gente pergunta assim, o que é isso aqui? Quem criou o universo? Foi o acaso? Foi o acidente? Apareceu do nada. Para a ciência, sim, uma explosão. Mas quem causou a explosão? Quem apertou o botão para explodir? A ciência não consegue descobrir isso, né? A ciência materialista. Mas a ciência espírita mostra para a gente já um caminho que vai nos consolar. Nós não estamos perdidos assim, aconteceu do nada. Nós não somos produtos do acaso. Então, existe sim, existe uma causa para tudo. Essa causa, inclusive, ela não é qualquer causa. Ela é a inteligência suprema. Inteligência suprema quer dizer uma inteligência acima de qualquer coisa que possa ser comparado. Então tem uma causa de tudo isso. Mas só que essa causa, que é a inteligência suprema, ela é diferente de qualquer coisa. Primeiro que ela é eterna, essa causa é Deus. Ou seja, eterno não tem começo nem fim. Sempre existiu. Ela é imutável. Ela não muda. Ela é sempre a mesma coisa, essa causa, essa inteligência suprema. Ela é imaterial, não é alguma coisa que a gente possa palpar. Ainda não temos ainda ideia, porque não temos ainda, na nossa condição de espíritos imperfeitos, como definir exatamente o que é Deus. Mas sabemos que Ele é isso. Sabemos que Ele é único, que se tivesse dois ia ter problema. Um ia decidir, não, sol aqui para a Terra, não, o outro diz, não, sol não. Então ia ficar difícil a harmonia do universo. Onipotente, pode tudo, né? Soberanamente justo e bom. Se Ele é a causa que tem uma inteligência infinita, e Ele é infinitamente justo e bom, tudo que Ele fez é bom. Agora, Ele criou, Ele desejou só pela vontade, e Ele dirige tudo que Ele criou. Todo o cosmos, todos os planetas, todas as galáxias e todas as criaturas são dirigidas por essa inteligência suprema. Já dá um consolo. Espera aí, eu não estou aqui sozinho. Muito bem. Mas, e o que é esse universo? O que tem nesse universo? Basicamente tem três coisas. Tem o que é feito de matéria e o que é feito de espírito. E quem comanda acima de tudo isso é Deus. Então, qualquer coisa que você possa imaginar que existe, ou que você já colocou na mão, ou é espírito ou é matéria. E acima deles, Deus. Então, muito bem. Mas o que é matéria? O Livro dos Espíritos nos responde. Isso para a gente conseguir uma causa. Nós estamos no começo, para a gente entender qual o sentido da vida, né? Primeiro, uma matéria, ele diz, os Espíritos do Senhor, aquele que eu falei, é o laço que prende o Espírito, e é a matéria um instrumento que o Espírito serve para atuar na matéria. E o Espírito é o princípio inteligente do universo. Nós somos inteligências criadas por Deus. Então eu comecei a... Eu não sou só isso aqui, 100 trilhões de células controladas por alguns milhões de neurônios. Será que sou isso mesmo? Então vamos lá. Olha, e onde é que estão os espíritos? Somos todos nós.
Mas só nós? Não. Os espíritos no universo são os seres inteligentes da criação. Onde eles estão? Só aqui? Não. Povoam os espaços, todo lugar. Não existe nenhum lugar onde não tem espírito. Até no sol tem espírito. Que percorre com rapidez de um raio. A gente não precisa de BRT, o espírito. Certo? Onde ele percorre o universo com a velocidade do pensamento. E constitui o mundo invisível. Então aqui nós não estamos sozinhos. Já que o espírito está em todo quanto é lugar, tome cuidado para ver se não estão sentando em cima de um aí. Certo? Mas nós estamos rodeados, como diz Paulo, por uma nuvem de testemunhas. Se nós somos 7 bilhões de seres encarnados, diz esses venerandos espíritos que tem 4 vezes mais. Olha. Né? Muito bem. E aí, essa é a causa. Nós somos espíritos, uma parte está na carne, outra parte está livre. Né? Mas somos a parte da inteligência, a criação do universo. E aí, nós podemos questionar assim, mas afinal de contas, eu sou espírito, como é que é? Eu não sou? O que eu sou, na verdade? Os próprios espíritos vão dizer para a gente que nós somos uma união de 3 coisas. O Rômulo não é só isso aqui. O Rômulo é um conjunto de 3 coisas básicas. O corpo físico, que a gente conhece, né? Nasceu, cresceu, engordou demais muitas vezes, né? Adoeceu algumas vezes, vai envelhecer, apesar do botox, né? Apesar dos hormônios. E se você, mesmo que não tenha nenhuma doença, teu corpo vai parar de funcionar por falência dos órgãos, porque ele tem tempo de validade. Eu não sei se existe algum aqui que tem mais de 200 anos encarnado, não, né? Não tem. Mas é isso. Nós temos um tempo de validade aqui. Então, esse nós já conhecemos. Mas nós somos também uma alma, que nada mais é do que esses espíritos, mas dentro do nosso corpo. Olha só, a alma nada mais é do que o espírito encarnado, o espírito dentro do corpo. E esse corpo serve de habitação para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente aprender. Esse é um dos objetivos, do sentido da vida. E fala que existe um outro corpo, que é o perispírito, né? É um corpo feito de matéria também, mas não é perceptível aos nossos olhos comuns, né? E que serve que assim como um envelope da nossa alma. Então nós somos 3 coisas aqui, né? Como diz aqui, o perispírito é o laço que une o corpo ao espírito. Nós temos o corpo, este aqui, existe a alma e existe um outro corpo que serve de laço entre a alma e o corpo. Então nós somos essa tríade aqui, né? Olha só, e na morte, o perispírito se desprende do corpo, junto com a alma. Só quando dizemos morte, quem morre só é o corpo, que tem tempo de validade. Os espíritos são seres imortais. Quando nós desprendemos, que é a desencarnação, é isso, nós somos espíritos, perispírito e corpo físico. Esse da direita aqui nós já conhecemos, mais ou menos, que a ciência nem sabe tudo. Os outros 2, poucos conhecem, né? Mas os espíritos veio nos trazer que nós somos tudo isso. Quando nós desencarnamos, morremos o corpo físico, nós continuamos vivos, com o corpo e o espírito, só que é um corpo invisível, como esses que estão aqui, certo? Então, espera lá, tem uma coisa que sobra depois. E me diga uma coisa, será que esses espíritos foram gerados na hora que eu nasci? Será que quando eu nasci veio o corpo e o espírito? Aí os espíritos não. Os espíritos eles sobrevivem à morte, como foi dito anteriormente, e eles antecedem o nascimento. Antes de você nascer, você já era.
Só que nós não nascemos, não fomos gerados, e nós não sabemos exatamente como é que esse mecanismo. Mas uma coisa eles dizem, que nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Simples na sua constituição, ignorante sem saber. Então nós não fomos criados seres humanos, nós fomos criados simples, passamos como espíritos pelo reino mineral, milhões de anos pelo reino vegetal, milhões de anos no reino animal, para depois nós chegarmos aqui a ser um ser humano. Porque nós fomos durante esses milhões de anos passando por esses reinos, porque nós fomos gerados simples e ignorantes. Ou seja, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal. Quando um leão ataca uma presa, ele não tem noção se ele está fazendo bem ou mal, porque ele está fazendo só por instinto. Então ali no leão habita um espírito que não tem ciência do bem e do mal, ele está fazendo aquilo por saciar a sua fome. Mas é um espírito que está lá, que um dia será um homem, que um dia será um anjo como todos nós. Deus, em sua justiça, não pode isentar uns espíritos do trabalho que teria imposto aos outros para chegar à perfeição. Logo, já diz aqui que um dos nossos objetivos é chegar à perfeição. E ele diz que todos, como Deus é infinitamente bom e justo, todos foram criados simples e ignorantes. Quando eu digo todos, são todos. Então Jesus foi simples e ignorante? Foi. Passou por esses reinos? Sim. Só que ele é mais velho que nós. Foi criado antes de nós, até chegar à perfeição. E ele veio depois trazer para a gente o caminho, o sentido na vida para nós chegarmos à perfeição. Então o meu negócio é ser perfeito como Jesus, exatamente. Tá, muito bem. E aí nós vamos entrar numa coisa muito importantíssima, que é a questão 132 do Livro dos Espíritos. Por que eu nasci num corpo físico, na Terra? Para que serve esse corpo que só vai me trazer doença, vou envelhecer e depois vou morrer? Que finalidade é essa? Por que eu vou nascer, ou algum amigo nasce e morre dentro do útero, com 6 meses de idade, 5 anos, outros com 10, 40, 70, por que uns sobrevivem a 105 anos, depois morre o corpo? Para que serve isso? Será que tem sentido na vida, né? Muito bem. E aí, olha só o que diz os Espíritos com a finalidade da encarnação de um espírito que está invisível com aquele perispírito, se tomar posse de um corpo físico através do nascimento. Ele vai dizer para que serve isso. Diz ele: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Primeira coisa, Deus não está pedindo se você quer ou não se encarnar. Meu filho, você quer encarnar? Não, não quero. Então tá bom, não. Deus lhe impõe a encarnação. Então aqueles que já, como nós, vão voltar para o mundo espiritual e não chegamos ainda à perfeição, Deus impõe que nós pudéssemos voltar. Não é uma opção. Mas, como ele é, isso é uma justiça, mas ele é bom. Para quê? Para que nós possamos chegar à perfeição. Perfeição relativa, não a perfeição de Deus, que é impossível, né? E o que nós vamos fazer aqui? Tá? Cheguei aqui em Belém do Pará, né? Uma cidade limpa, que não tem buraco nas ruas, governo jóia, não tem fome, né? Assalto, não, isso aí eu vi só no museu, ouvi falar que tem. Então, para que serve isso, né?
Então, alguns vêm aqui com dupla missão. Uns é para expiar, para resgatar. Outros por uma missão. Resgatar por quê? Porque não é a primeira vez que eu estou aqui. E eu fiz muita coisa errada lá fora. Eu não nasci simples e ignorante. Então eu tomei muitas decisões erradas. E aí, olha a bondade de Deus. Aí eu vou para o céu ou para o inferno? Não. E dá infinitas oportunidades de você reparar aquilo. Castigo não, misericórdia. O Rômulo, tu era pai sandu na outra encarnação? Não. Vamos reparar isso aí. Na próxima você vem remista para poder ficar quite. Entendeu? Então, porque eu não sabia que pai sandu, desculpa, estou brincando, viu, pessoal? Que pai sandu era um erro. Mas veja que nós cometemos várias vezes equívocos, e Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, permite que nós possamos reparar aquilo. Então, pode ser que muitas das vezes a gente passa uma existência todinha aqui, só quitando o nosso cartão de crédito espiritual, em parcelas de muitos anos. Mas eu não vou crescer, e vai, porque pelo menos naquela diz assim, não, eu não vou mais fazer isso dessa vez eu aprendi. Né? Mas outros já vêm por missão. Mas a missão é diferente de fama. Uma missão pode ser de ser uma mãe, um bom pai, um professor, né? Um ambientalista, um líder religioso. Os verdadeiros missionários, eles são modestos, nem se reconhece que são missionários, né? Então muitos desses é para essa missão. Mas olha o que acontece aqui. Como é que eu vou chegar à perfeição, Rômulo? Olha o que eles dizem: para esses todos nós alcançarem a perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Vicissitudes são fragilidades, problemas, como eu disse, que todos nós temos. Então, para nós chegarmos à perfeição, nós temos que passar pelos problemas. Ninguém perde a barriga deitado na rede, a gente tem que sofrer na academia. Não é verdade? Então, nós temos que passar por obstáculos para nosso aprendizado. Porque, olha só, uma das vicissitudes que já começa nascendo. Você estava lá numa boa, já era imortal mesmo, nem boleto chega lá, né? E aí você tem que nascer, alguém tem que cuidar de ti, para te comer, para trocar fralda. Aí alguém tem que te ensinar a falar papai, mamãe, vovô. Aí você cresce, vai ter que ir para a escola, né? Depois você tem a maioridade, vai ter que trabalhar para se manter. Olha só, lá não tinha nada disso. E outra coisa, você aqui, quando você olha a vicissitude, você vai envelhecendo. É uma vicissitude. Embora as pessoas tentam ver se consegue aí com todos os recursos cosméticos, mas não tem jeito. Nós vamos envelhecer. Porque antes o sofrimento era morrer, mas agora é envelhecer também, né? E outra coisa, outra vicissitude, adoecer, ter uma decepção amorosa, um caos financeiro que você vai precisar depender de outras pessoas, ficar paraplégico numa cama por muitos anos, são vicissitudes. Sofrer um acidente, perder o braço, vicissitudes. Tem que passar por isso, para poder você chegar à perfeição. Então, então já tem um sentido para esse sofrimento. Veja que quando eu não tenho esse sentido, eu vou ficar reclamando de Deus e da vida, ó céus, ó azar. Mas não, eu fui criado por Deus, que é infinitamente bom e justo, que é a causa, e eu tenho que chegar à perfeição, mas para isso eu tenho que passar por várias encarnações até eu chegar na perfeição. E olha só, e aí a gente pode perguntar assim, continuando a questão da encarnação.
Diz ainda os benfeitores, além da finalidade é chegar à perfeição, e para isso eu tenho que passar pelas vicissitudes da vida, ele diz ainda outra coisa, visa ainda um outro fim, aí isso é bacana. Qual é esse fim? Pôr o Espírito, que somos todos nós, em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Deus é tão bom que Ele precisa de nós para a sua criação. Mas aí não vai começar, aí não vai contratar um amador. Não, tem que ser um profissional, não é verdade? Então, eu vou ter que ir para alfabetização, colegiado, faculdade, pós-graduação. Agora eu vou entregar o currículo para Deus, agora acho que eu posso fazer alguma coisa. Então, é isso, né? Nós temos que passar por várias encarnações, inclusive habitar mundos diferentes, mais avançados que nós, até nós chegarmos ao Espírito Puro. Aí vai chegar a hora que Deus vai nos dar uma tarefa, que é contribuir na criação. Não sei se vocês sabem, a gente pensa que Jesus está cuidando da gente só há 2000 anos, negativo. Antes que a terra existisse, já cuidava de nós. Porque diz os bons espíritos que a terra foi um pedaço do sol que foi desprendido e sabe lá quanto tempo durou isso aí, que a gente não tem ideia. Como diz os espíritos, se vocês quiserem calcular isso, vocês vão ficar loucos. E aí, lá no início, muito antes dos dinossauros, Jesus já era um espírito perfeito. E continua aí na sua tarefa, na sua tarefa que é a sua obra da criação. Ele chegou à perfeição e Deus disse, agora eu vou te dar um terreno chamado planeta Terra para te cuidar e junto com eles as ovelhas de lá. E ele está cuidando até hoje. Então nós todos também temos uma tarefa, mas as tarefas são diferentes. Existe alguém aqui, por exemplo, com impressão digital igual ao outro? Íris igual ao outro? Não tem. Então, Deus é tão perfeito que Ele cria cada um de nós diferente. Então, quando chegar lá, a tarefa de cada um de nós é totalmente diferente uma da outra. Qual é a tarefa sua? Não sei. Só quando eu chegar lá. Então, essa é uma dos nossos sentidos da vida. Viu como a cortina aberta já clareou? Já deu um pouco de esperança? Já dá para te passar pelas vicissitudes sem ficar reclamando, ou então pensar adiante, como o Victor Frankl estava lá no campo de concentração? É isso o nosso objetivo, ó. O que fica sendo o espírito depois de uma última encarnação? Porque não vamos ficar o tempo... presta atenção, eu estou com uma dívida na justiça. Aí eu tenho que ficar 5 anos preso. Depois dos 5 anos, é justo eu ficar continuando na penitenciária? É justo isso? É justo eu terminar todo o curso e continuar na faculdade? Não, né? É justo eu já estar curado de uma doença e eu continuar internado? Não. Pois a Terra é justamente isso. Ela é uma prisão, ela é uma escola e é um hospital de almas. Depois que eu tenho alta, depois que eu aprendi tudo, eu não preciso mais voltar a encarnar em algum planeta, não digo na Terra, em algum planeta. Porque quando eu chego ao espírito puro, aí eu sou um espírito bem-aventurado. Aí é a verdadeira felicidade. Lembra quando perguntaram para Jesus, e ele disse que o reino dele não fazia parte deste mundo? Né? E que Eclesiastes diz assim, que a felicidade não faz parte desse mundo. Mas a gente tem momentos de felicidade. Também não é assim, né? Calma. Tem até pavulagem, né? Mas tem outras coisas mais sólidas para um espírito imortal. Se a gente se vê como espírito imortal, a gente vai buscar outras coisas para a nossa felicidade. Se nós achamos que nós somos só pele e osso, a felicidade está todo domingo no shopping, no bar, né? Na novela, futebol, né? Na comilância.
excessiva, na bebida, na droga, né? Então, a gente acha que não, só aquele pouquinho de prazer já está jóia. Não. Mas aquilo ali acaba. Tanto que a droga, se a droga fosse boa, né, não sacia. Daqui a pouco você vai buscando cada vez mais, e muito mais, né? Mas quando nós somos espíritos mortais, a gente tem um foco, um objetivo, um final daquela trajetória do sentido. É de chegarmos à perfeição. E para chegarmos à perfeição, não precisa passar nas vicissitudes. Aí tu começa, não a ser masoquista, mas a agradecer pelas vicissitudes. Porque elas vão te proporcionar você chegar a ser um espírito perfeito, né? Eu, quando eu estou com a vida minha, está muito fácil, já fico logo preocupado. Eu digo, acho que eu não estou mais aqui. Mas aí, agora vejo os problemas, então vamos continuar. Então, veja que já começa a termos um sentido. Lembra daquele sentido na vida? A gente tinha que buscar a causa para entender o presente e o futuro. Então, olha só a causa, Deus. Olha o objetivo, evolução. Aliás, o objetivo perfeição. Nós estamos aqui para evoluir. Nós somos os espíritos que precisamos encarnar para depois, quando o espírito perfeito, nós co-criarmos, né? E aí, é aquilo que eu falei. Que tipo de felicidade eu estou querendo? Olha o que diz os espíritos. A calma, porque as pessoas com essa pandemia, desemprego, fome, eles entram em desespero, loucura e até acabam cometendo suicídio. Mas com essa visão acaba tudo isso. Olha o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A calma e a resignação pela maneira de considerar a vida terrestre, que eu acabei de citar para vocês, e da confiança no futuro, que está nos esperando, dão ao espírito, todos nós, serenidade, que é a melhor preservativo contra loucura e suicídio. A maioria dos casos de loucura se deve à comoção, né, produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Às vezes a pessoa comete suicídio por causa de um boleto, por causa de um namoro que começou há 15 dias. Né? Tá, mas eu não quero ficar muito tempo sofrendo aí, não dá para amenizar aquele jeitinho brasileiro? Dá para pular essa parte, furar a fila? Né? Ele diz assim, os espíritos, na questão 614, ele diz que, olha, para mim ser feliz aqui, o que eu faço? Tem um manual. O manual é o seguinte, é tu cumprir a lei de Deus. Porque as leis de Deus, como diz aqui, foram feitas para te tornar feliz. Quer ser infeliz? Foge dela. Aliás, pecado quer dizer isso. Pecado, em aramaico, quer dizer errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Então, o alvo é perfeição, é a lei de Deus. Aí tu erra, tu pecas. Então, toda vez que tu foge, essas leis aqui, ó, essas leis, lei de adoração, conservação, de trabalho, que a gente quer louco para aposentar e ficar na rede, progresso, destruição, liberdade, para nós e para o outro, sociedade, ninguém foi feito para ficar isolado, igualdade, somos todos iguais, não tem sentido o racismo, reprodução e amor, justiça e caridade. Então, esse é a receita. A receita é boa. O médico é bom, Jesus, mas tem que tomar o remédio, né? Como eu disse, a gente não pode abreviar, porque nós temos que passar por fases. Ele diz assim na questão 192, ninguém pode pôr um proceder impecável. Olha, eu estou certinho aqui, dá para pular para mim já ser perfeito? Como diz o paraense, dá para ter uma peixada, né? Ninguém, por um proceder impecável, pode transpor todos os graus da escada de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários. Não tem jeito para ti. Tu tem que passar. Jesus não chegou a ser Jesus sem passar por isso. E ninguém, né? É isso. Eu vou adiantar aqui para a gente entender que, como Victor Frankl, diante das diversidades, a opção é nossa.
porque nos foi dado livre-arbítrio. Mas Deus não fere a gente, nos obrigando a nada. Olha lá a questão, diz assim, ó, tem o homem livre-arbítrio, inclusive de estar aqui ou não, né? De seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem também a de atuar. Se nós pensamos em vir aqui na casa espírita para receber esses benefícios, refletir na nossa vida, nós também podemos, não gostei daquilo, acho que é tudo besteira, esquece. Vamos para a pavulagem. Entendeu? Não que a pavulagem seja ruim, mas vamos só para a pavulagem. Entendeu? Mas exige de nós esforços, resignação, resiliência, perseverança, sacrifício. Você já viu algum líder religioso da humanidade que deu um exemplo que ficou na rede, só pegando a brisa? Não. Foi sacrifício. Né? E todos eles, ninguém se apossou de coisas materiais. Madre Teresa de Calcutá, Jesus, Gandhi, Buda, Martin Luther King, cadê esses milionários? Irmã Dulce, os apóstolos, Francisco de Assis, Chico Xavier, né? Então, nós precisamos fazer esforços. Olha. Diz ele, pelos esforços, o homem pode vencer as suas más inclinações, nossas imperfeições. Aí, sabe, tem que fazer esforço para deixar de ser egoísta, orgulhoso, vaidoso, fofoqueiro, mentiroso, desonesto. Mas isso exige pequenos esforços. E aí o Espírito lamenta no final. O que falta é vontade para a gente. A gente não quer fazer esforço. Quão poucos dentre vós, inclusive eu, fazem esforços. Que nós possamos, então, lembrar de Jesus, o quanto ele se esforçou, saiu lá do mundo celeste, já estava lá espírito puro, na boa, não tem cartão de crédito, não tem boleto, não tem corrupção, tem que ir para cá, para a terra, para pegar esses espíritos simples e ignorantes e botar no caminho de Deus. Isso é sacrifício. E ele no final, quando ele ascendeu, disse, pessoal, é o seguinte, aqui não vai ter vida mole não, mas vai valer a pena. É ruim, mas vale a pena. Diz assim, ó, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nós possamos vencer o mundo, vencer o nosso mundo interior, para que a gente possa chegar à perfeição que nos é aguardada. Bom dia para todos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus esta oportunidade que tivemos nesta manhã de entendermos um pouco mais dos ensinamentos do Mestre. Mestre amigo Jesus, abençoa cada um de nós, abençoa o nosso propósito de trabalhar no bem, de caminhar no bem. Envolve os companheiros que convivem conosco, que não despertaram ainda para esta realidade, pois cada um de nós tem um seu momento e devemos respeitar o momento de todos. Abençoa toda a humanidade, que tanto necessita do teu reconforto e do teu amparo, amigo. Envolve em especial os países que se encontram em guerra, que as tuas bênçãos infinitas, através dos teus mensageiros, amenize esses sofrimentos e essas angústias. Envolve todas as criaturas que neste momento se encontram hospitalizadas, que sejam amparadas, ajudadas por espíritos amigos. Despede-nos na tua paz infinita, que possamos levar conosco esta paz que aqui usufruímos para envolver os nossos companheiros dos nossos lares. Muito obrigada por tudo e sê conosco agora e sempre.